Vocês querem fazer lá dentro, fechado, assim, uma coisa mais acústica? Quais as maiores preocupações que você tem com a ilustração? Então, eu não sei ilustrar. Acho que isso é uma coisa importante das pessoas saberem, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, como você ilustra bem? Eu falei, eu não sou ilustrador, infelizmente, né? Para vocês que eu não ilustro, né? Falo que tenho as mãos tortas. Mas sempre gostei muito de ilustração, sempre gostei muito da arte. Adoro arte, adoro as coisas bonitas, bem feitas. Adoro ilustradores, pintores. E quando comecei a escrever, eu já tinha uma história no mundo dos livros como pesquisador, como formador de professores. Então eu tinha uma convivência muito grande com livros e com acervos de literatura infantil de altíssima qualidade. Então quando eu comecei a fazer os meus livros, eu comecei já com uma exigência muito alta em relação aos meus ilustradores, aos meus parceiros. Então eu sempre fui procurar pessoas que eu acreditava iam, como você falou, né? Não iam pegar o meu texto e copiar ele na imagem, ou seja, a redundância. Tem um ilustrador, hoje um grande amigo meu, que é o Ricardo Azevedo, um escritor e ilustrador, e eu lembro dele numa palestra ele falando que não tem sentido você falar num livro e a menina saiu de casa, ele desenhar a casa, a porta aberta e a menina saindo. Ele falou, é muito mais bonito desenhar a casa, a porta aberta e mais nada. E que, enfim, e o leitor que projete essa menina e que imagine a porta que está acontecendo lá dentro. Então, essa é uma coisa bem interessante. Quando eu faço os meus livros, eu tento buscar, né? Primeiro aparece na minha cabeça algumas imagens. Quando eu vou buscar esse ilustrador para complementar essas imagens, normalmente são pessoas que são muito sensíveis, inteligentes e que fazem esse jogo muito bacana com o texto. E normalmente acho eu que não aparece a redundância, sempre tem às vezes até me surpreendo que os ilustradores vão muito além do que eu imaginava. Quer dizer, eu conto uma história e ele está contando uma outra história do lado, paralela, que é muito legal isso. Como você escolhe, como é que você descobre um ilustrador e como é que você define para esse texto ou para aquele? Então, eu acho que cada texto tem o seu parceiro, né? Tem a sua química, um pouco como um namoro, né? Como paquera, às vezes dá certo, às vezes não dá, às vezes tem aquela coisa que, né, se encontra e fala, putz, um casamento perfeito, e isso só a experiência te dá. Você vai procurando o seu parceiro, né? Você vai ficando mais velho, vai ficando mais exigente, não é assim que as pessoas falam? Sim. No mundo amoroso, quanto mais velho, mais exigente, mais você sabe o que você quer. No mundo artístico é a mesma coisa, né? Então, foi todo um processo que eu fui vivendo. Então, no começo, é legal falar, eu não podia escolher nada. Então, dava graças a Deus de publicar o livro. Então, o autor, quando começa, dá graças a Deus que pode ser publicado. E eu rezava muito para o editor escolher um bom ilustrador. Às vezes escolhia, às vezes não. Mas você não tinha muita voz. Só que tem alguns autores, assim, acho que do passado, estão mudando, mas os do passado, eles não davam muita bola para isso, né? Era um outro momento também, anos 70, anos 80. Então você tinha um texto, isso é uma coisa interessante, o texto também era muito mais forte que a imagem. Então, a ilustração, enfim, ou o projeto gráfico, não era uma coisa tão sofisticada, isso foi sofisticando. Principalmente nos anos 90, com a abertura do mercado internacional para o Brasil, o Collor fez coisas horríveis, mas umas coisas boas que ele fez, né? Alguma coisa foi abertura, né? Assim, então, quando ele abriu, né, as portas do Brasil para o mundo, né, começou a chegar livros importados, né, do mundo inteiro. Isso acho que criou um olhar e uma necessidade das editoras nacionais na área infantil de tentar, né, chegar lá, né, também, falar coisas bonitas, vamos tentar, né, se não vai perder esse mercado pro livro estrangeiro. Então esse foi um dos lados bons dessa abertura. Então nesse meu começo a escolha não existia, né, era rezar mesmo para, né, e com né, o tempo passando, fui ganhando força, enfim, no mundo editorial, você vai ganhando um pouco mais de experiência, você vai testando e falando um pouquinho, olha, será que eu posso ajudar na escolha do ilustrador? Pode. Aí depois você tem um segundo passo, que você fala assim, bom, agora não é que eu quero ajudar, eu quero escolher primeiro. Então eu comecei a apresentar já projetos com ilustradores já do meu lado. Olha, eu quero esse projeto com essa pessoa, que eu já tinha entrado em contato, a pessoa já tinha topado a experiência. E acho que um terceiro momento que eu estou vivendo agora talvez seja o momento de ter esses parceiros no Brasil, que eu já conheço e que eu de vez em quando ainda vou lá e descubro um baita ilustrador jovem que eu falo, gente, que coisa maravilhosa, eu quero fazer um trabalho com esse cara,
vou atrás dele, converso com ele, a gente começa uma parceria, mas acho que esse terceiro momento eu também estou olhando também muito para fora, né? Que era o meu desejo de juventude também, de, poxa, esse ilustrador que eu amava na juventude, será que ele toparia fazer um livro comigo? E eu percebi que, né, um não você já tem. E de repente alguns topavam, e alguns topam, né? Assim, poxa, esse cara tá topando fazer um livro comigo. Então eu acho que hoje em dia eu tô mais globalizado nessa área. Quer dizer, eu vou fazendo o meu texto, eu vou imaginando o que eu quero como ilustração e vou buscar esses parceiros no Brasil e fora do Brasil. E acho que um pouco esse é o caminho. A gente está falando sobre os aspectos da ilustração, mas o que representa a ilustração para você na composição da sua narrativa? Tem um pesquisador que eu gosto muito, ele chama Paul Zumthor. O Paul Zumthor, ele fala, ele tem designa teoricamente uma função que tem a ver com a ilustração, ele chama índice de oralidade. Onde está o índice de oralidade num texto, né? Onde está o contador de histórias num texto? Num texto infantil, né, num livro infantil, eu acredito que o índice de oralidade ele se encontra muito na ilustração. A criança ela pode ler o texto sem ser uma leitora formal, alfabetizada. Então ela vai estar lendo o texto, né? Vai estar fazendo lá seu treinamento como leitora através da ilustração. Então, através da ilustração seria um narrador contando para ela a história. E quando ela quiser saber realmente o que aquelas palavras significam, vai estar lá o pai, o professor, para compartilhar aqueles códigos que estão lá no papel. Então, a ilustração ela tem essa função, é o contador de histórias dentro do livro. Além de uma coisa super importante, que é a educação do olhar. Existe uma ampliação cultural, uma ampliação estética fenomenal quando você trabalha com bons ilustradores no livro infantil. O livro infantil é, antes de tudo, livro. E livro, acredito, literatura é arte. Então, a gente está falando de arte para criança. E arte para criança tem que ser de qualidade. Quando você visita museus no Brasil, no exterior, e quando eu vejo crianças, eu lembro em Amsterdã, crianças de 3, 4 anos vendo as pinturas de Van Gogh com a professora, 3, 4 aninhos, aquilo lá é um contato primoroso com a arte e aquele, né, é um encontro com algo assim que deixa marcas profundas na vida da criança. E o livro também tem essa função, né, com o pai, com a mãe, com o professor, fazendo essa relação com esses alunos, com essas crianças. Então, a ampliação cultural e a ampliação artística, eu tenho essa preocupação, essa ampliação estética mesmo. Cada ilustrador, ele carrega dentro dele as suas referências. Então, eu tenho ilustradores que você vê que o cara é influenciado pelos autores renascentistas italianos. Tá na cara, dá pra ver. Um outro cara que curte surrealismo. E ele coloca isso lá na ilustração, tá lá transbordando naquela pintura. É um cara que tem uma referência mais pop, um cara mais pop, tem lá as suas referências de artistas. Então é uma educação do olhar para a criança, não tá jogado lá a esmo, vamos ilustrar porque a criança gosta de coisas bonitinhas. Eu detesto, aliás, essa imagem, qualquer coisa serve para criança. Isso pode ser uma coisa, a gente pode estar segurando aí um processo, que é um processo às vezes, né, agora está na hora, foi tarde, já foi, passou, né? Agora com 10, 11, 12 anos vamos mostrar o que é bonito na vida dessa criança, passou. Por que não quando eles são pequenos, né? Você vai caminhando e ele vai entendendo o que é o belo, o que é o bonito, o que é... Eu quero livros bonitos na mão das crianças, bonitos, tudo, papel, ilustração, tudo, né? O livro como objeto de arte na mão dela. Quando eu faço o livro, eu fico fascinado, fico pensando nas minhas filhas delirando com os livros, e é engraçado que as minhas filhas, de tanto terem contato com isso desde pequenininhas, isso é uma coisa que acontece mesmo. Eu não fui professor delas, eu sou pai delas. Então a gente brinca com os livros a vida inteira. Ela já sabe quando chega livro feio em casa, eu recebo alguns livros em casa, mas pai, isso aqui é feio. Como elas sabem que é feio? Eu não ensinei que era feio, porque elas têm uma contraposição com o que é bonito. O tamanho do livro, o formato, a ilustração, o papel. Então elas já olham e falam, isso aqui é feio, pai. Eu falei, realmente é muito feio. E quando chega um livro bonito, elas falam, pai, isso aqui é bonito. Isso é um aprendizado do contato que elas têm com coisas bonitas e belas. Por isso minha preocupação tão intensa com a ilustração. Eu tenho uma preocupação muito, muito forte com a ilustração, sim.